cidade inteira, causando o maior rebu. Na doca do ver o peso no meio do pitiu. No meio do pitiu, no meio do pitiu. Olá, eu sou a Ivana Moreira e esse é o Inspiradoras Cast, um papo com mulheres super inspiradoras para provar que você pode sim dar uma guinada na sua vida para muito melhor. E vocês já sabem, né? Aqui no Inspiradoras, a convidada do dia escolhe a música. Esse trechinho que a gente acabou de ouvir é da canção No Meio do Pitiu, da Dona Onete. E, gente, eu não sou uma especialista em carimbó, mas vou te falar, é delicioso, não tem como não entrar no ritmo. E a gente vai contar um pouquinho depois, falar um pouquinho mais dessa música que foi escolhida pela Naíli Mamed, que já está com a gente aqui no estúdio, e eu tô super feliz de finalmente poder conhecê-la pessoalmente. Obrigada, Naíli. Prazer enorme ter você aqui com a gente. Porque a Naíli, gente, várias pessoas já tinham me sugerido, falaram, você tem que entrevistar a Naíli, você tem que entrevistar a Naíli, que tem dessas histórias para lá de inspiradoras. Ela nasceu num povoado pequenininho, que tem um nome maravilhoso, brasileiro, a 200 quilômetros de Belém, na Amazônia, num lugar de muita escassez, né? Ela viveu com todas as adversidades, de inclusive faltar o que comer, né, Naíli? Mas hoje ela é uma advogada super bem-sucedida, uma empresária super bem-sucedida, de sucesso, palestrante internacional, autora de livros que a gente vai falar aqui. Um deles é Dos Pés Sujos de Barro aos Sapatos de Estolados Vermelhos. Então, vocês podem imaginar do que a gente vai falar. Mas é uma mulher que ressignificou tudo, saiu de um lugar completamente improvável de construir a história que ela construiu para mostrar que é possível sim. Então, Naíli, queria que você a gente começasse esse papo contando disso, assim, como é que era a sua vida, quem era a Naíli que morava lá em Brasileiro, no meio, numa aldeia, no meio da floresta amazônica. Primeiro, Ivana, obrigada pelo convite, estou honrada em estar aqui. Essa Naíli já nasceu maravilhosa. Tá? Primeiro, nasci num lugar privilegiado, no coração da Amazônia, lugar brasileiro. Eu tomava banho no riacho da Amazônia, no Igarapé. O meu banheiro era a floresta da Amazônia. Olha que coisa linda. Aquele luar maravilhoso, que eu ouvia as histórias que a mamãe contava, do Aladim, aquelas histórias lindas todas. E eu tive um pai que me chamava de minha doutora. Cadê minha doutora? Minha doutora já acordou, a minha doutora já foi para a escola. Sempre ele se dirigia a mim como a minha doutora. Chegava uma visita em casa, eu tinha que fazer um cafezinho. A minha doutora vai fazer. Então, desde que eu me entendo por gente, Ivana, meu papai me chamava de minha doutora. E a mamãe sempre falava, minha filha, se pedirem para você fazer uma coisa, faça 10. Porque as pessoas, saia do raso, faça 10. Porque a maioria das pessoas, minha filha, não faz nem o que tem que fazer, não faz nem o básico. Faça mais do que te pedem, faça 10. Então, eu sempre cresci com isso, com esses conselhos maravilhosos do papai. Mesmo que a realidade na sua volta fosse muito difícil, porque você já contou assim, carne era coisa que você não via. Realidade, pensa, eu falo hoje o seguinte, eu não estava na linha do IBGE. Na linha da pobreza. Na linha da pobreza, eu estava fora, bem distante da linha da pobreza. Para comer carne, o papai ia para a caça, caçava um tatu, uma paca, um bicho preguiça, um papagaio. Imagina comer papagaio, eu morria de dó do papagaio, mas eu tinha que comer para me alimentar. E muitas vezes eu ia para a escola, não tinha nem o papagaio. Então eu comia terra. Porque um dia eu perguntei ao papai, como é que a gente sai dessa miséria? Não tem feijão, não tem café, não tem leite, não tem comida. Ele falou, minha filha, só tem um jeito, pelos estudos. Ali, Ivana, o papai me deu o mapa do tesouro. Eu falei, pelos estudos, e eu ia para a escola, uma escola assim, bem precária, que eu estudava, eu comia barro mesmo. Então, eu me alimentei daquele solo fértil da Amazônia, e eu falo que essa minha força vem de lá. Porque, imagina, eu me alimentei daquele barro, daquela terra vermelha. E eu não reclamava. Eu chegava em casa, ia tomar banho no igarapé, fazia minhas lições, estudava, sempre estudando, sempre. O papai me chamava para eu ler o jornal para ele. Jornal assim, de 3 meses atrás. Quando de um chegava ano. lá na aldeia. E chegava lá como? Passava ou um pastor ou um padre pela cidade, e o papai falava, cidadão, tem um livro para me arrumar?
Aí ele ganhava um livro. Aquele livro ele lia por um ano. E ele me chamava, que eu comecei a ler muito cedo. Minha filha, leia para mim. Eu começava a ler. E eu lembro até hoje, tinha uma palavra que eu pulei. Ele sabia. Inexorável. Eu tinha 5 anos, 6 aninhos. Eu pulei e falou, minha filha, você pulou uma palavra. Ele já sabia, acho que o Ele livro já de cor decorava. tinha decorado. E eu vi aquele interesse do papai, e aos 9 anos, que eu fiquei naquela cidadezinha, aos 9 anos eu recebi uma proposta para ser babá em Belém. Porque eu queria sair dali, porque eu queria ser a doutora do papai, eu queria mudar o cenário da minha vida. Eu não queria viver ali. Eu falei, eu sou muito maravilhosa para ficar aqui. Eu tenho que voar, eu tenho que sair daqui. Mamãe, eu falava para a mamãe, sou uma estrela. Eu sempre tive esse pensamento, Ivana. Se você me perguntar, minha autoestima é na lua. Eu gostaria que todas as mulheres tivessem essa autoestima na lua, que isso é fundamental. A autoestima na lua. Eu gosto de tudo, tudo em mim eu gosto. Eu amo, eu amo meu cabelo, me amo tudo, tudo, não tem defeito nenhum. Eu me acho perfeita, maravilhosa. Me acho maravilhosa. A E gente- ai de quem falar o contrário. A gente falou aqui nos bastidores o quanto é importante essa história, né? Da autoestima, e certamente ela te ajudou a Muito. acreditar, mesmo lá naquela realidade que você via, que você podia transcender aquela realidade. Mas receber uma proposta de trabalho aos 9 anos não é exatamente. Como é que foi isso, assim? E por que que você fez esse movimento? O que que te movia para sair da sua família e ir para Belém? O que me movia era a vontade de dar uma vida melhor para os meus pais e de eu mudar a minha história. Eu falei assim, porque não tinha mais estudo naquela cidade para mim. Terceiro ano primário, eu estava com 9 anos, não tinha mais, não tinha o quarto, o quinto ano, não tinha mais estudo naquela. E eu recebi essa proposta para ser babá em Belém. E isso é muito comum até hoje em Belém. Isso é muito comum. Eu fui para Belém para ser babá. Chegando lá, eu falei, o que eu conhecia de boneca? A minha boneca era o cacho do açaí, tem uma saína embaixo que prende na palmeira. A gente cortava ali aquele pedacinho, é a minha boneca. Era aquilo que eu conhecia como boneca. Eu nunca tinha visto uma boneca na vida. Né? E eu fazia vestidinho para aquela boneca. Quando eu fui para Belém com o desejo de ser babá, eu falei, é a minha chance, eu vou brincar de boneca, eu vou ver o que é uma boneca. Cheguei lá, eu tive que lavar roupa, passar, cozinhar, fazer tudo. Porque uma criança com 9 anos de idade no interior, ela sabe fazer tudo. Ela cuida da casa, dos irmãos, comida. Eu fui para Belém. E lá eu tinha que fazer tudo, lavar roupa, passar. Eu lavava tanta roupa, que as minhas mãos sangravam de tanto lavar roupa. Aí um dia a mamãe foi lá me visitar. E era difícil a mamãe ir, porque A distância, a tem que ir de dificuldade. Pau de Arara até Belém. Então, uma viagem de carro que hoje se faz em 3 horas, foi feita em 8, 9 horas, naquele Pau de Arara, cheio de caranguejo, era porco, era frango, era galinha, era tudo ali. E eu fui para Belém. E a mamãe ia me visitar. E a mamãe, lá nessa casa, ela falou assim, minha filha, como é que você está sendo tratada aqui? As minhas mãos estavam em carne viva, carne viva. Eu não conseguia nem fechar as mãos. Eu colocava as mãozinhas para trás e falava, mamãe, eu sou tratada como uma filha. Porque se eu falasse a verdade, Ela te levava de volta. levava de volta. E aquele cenário eu já conhecia. Eu falava assim, eu não tenho a opção de voltar. É daqui A pra minha frente. opção é daqui para frente. É avançar, é avançar. Com 9 anos eu tinha essa determinação. É avançar. Eu não posso retroceder. Mãe, sou tratada como uma filha. E ela acreditava. Eu lavava tanta roupa. Um dia eu fui lavar as camisas da minha patroa e eu fui estender, elas ficaram cor-de-rosa. O sangue sangue, da minha mão tingiu aquelas camisas. Mas era a sua oportunidade para estudar. Foi Era a isso? minha oportunidade para estudar e eu não podia perder aquela oportunidade. E eu levei bronca porque eu manchei as camisas com o meu sangue. Ela falou, você manchou minhas roupas. Eu falei, foi o sangue que saiu da minha mão e eu não tinha como. Naquela bacia, lavando roupa. E nessa casa, com toda essa dificuldade, eu fiquei lá ainda 2 anos. Uma pessoa não conseguiria ficar ali nem uma semana. Eu falei, eu não posso desistir, eu não posso desistir. Eu falei, só posso sair daqui quando encontrar algo Melhor. melhor.
né? Aí depois saí de lá, fui para uma casa da minha tia, que aí eu voltei a passar fome. Aí eu falei assim, lá era melhor. E eu já estava já com quase 14 anos e tem até uma cena no filme O Vento Levou que ela fala, eu não vou mais passar fome, eu não vou sofrer. Mas aquilo me deu uma força tão grande, Ivana. Eu pensei assim, eu não vou sofrer mais, eu não vou passar fome. Aí eu fui procurar trabalho. Aí eu arrumei de vendedora numa peixaria. Aí eu cuidava do peixe, tirava a escama do peixe. Eu sou ótima no peixe. Nossa! Fez um super treino. Nossa! Tudo limpava peixe, tirava a tripa do peixe, tudo. Aí o seu Benê, quando cortava o peixe, voava onde? A sujeira do peixe no meu cabelo. Aí eu, super vaidosa, né? Linda. Aí eu falei, ai, seu Benê, olha meu cabelo. Ele falou, ele vai ali no tanque, lava a cabeça. Aí eu ia lá no tanque, eu lavava, ficava pior. Ficava aquele cheiro horroroso. E eu ia para a escola com aquele cheiro. Aí os amiguinhos falavam, a Pitiu chegou. A Pitiu chegou. Pitiu, que é aquele cheiro forte do peixe, né? E eu entrava assim, pé ante pé, para minha roupa não balançar, para não fazer, não exalar mais aquele cheiro forte. Não adiantava. Eles não queriam fazer trabalho de escola junto comigo, não queriam fazer trabalho em grupo. E eu pensava, eu lembrava do papai, isso vai passar. Isso vai passar. Tem problema. Eu vou ser a doutora do papai. Eu pensava, você é a doutora do papai, isso vai passar. Eu tinha certeza, eu tinha essa determinação, eu tinha esse foco, esse objetivo. As palavras do papai eram como uma flecha, me guiaram, sabe? Então, aquilo não fazia eu desistir, nem titubear. Eu não colocava em dúvida que eu ia conseguir. Eu falei, não tem problema, isso vai passar. Aí lá na peixaria, continuava trabalhando, atendendo, limpando o peixe, abrindo a barriga do peixe. Quando uma cliente ia lá comprar um peixe, Naíli, para que esse peixe é bom? Aí eu falava, esse peixe dá para fazer um cozido, ou um assado, ou frito. Eu dava receita, eu sabia tudo, a história do peixe. Eu me interessava, que a mamãe falava, minha filha, se pedir uma coisa, faça 10. Então eu já sabia, quando o meu patrão falava assim para mim, Naíli, liga lá para Bragança, que é uma cidade de pescados, para saber quanto é que está o quilo da gurijuba, um peixe de Belém. Aí eu vi uma placa lá com vários peixes, camarões. Eu perguntava, quanto é que está a gurijuba? E a pescada? E o filhote? E o camarão? E o caranguejo? E a lagosta? Perguntava tudo. Que horas que chega? O senhor tem a quantidade que a gente precisa? Vai vir um caminhão refrigerado? Eu perguntava tudo. A mamãe falava, minha filha, fecha o círculo. Fecha, faça todas as perguntas, não deixa nada fora. Então, eu me tornei novinha, muito eficiente. Excelente vendedora. Uma excelente vendedora. E quando eu ia falar com o meu patrão, ele falou, Naíli, eu esqueci do caranguejo. Eu falei, eu já sei, está aqui ó, o caranguejo. Tem tantos quilos, eu já perguntei, vem gelado, entrega, já vem catado. Então, eu sabia tudo. E até hoje, isso eu aplico para os meus funcionários. Te interessa, faça mais do que te pedem. Não fica limitado que a pessoa pede, não é o meu serviço, não é a minha área. Não, te interessa, se ofereça. E como você saiu de Belém e veio parar em São Paulo? Nessa peixaria, eu recebi uma proposta para vir para Belém, de uma família. Para vir para Belém, para vir para São Paulo. Estava em Belém para vir para São Paulo com essa família. E eu falei assim, São Paulo. Eu gostei do nome, né? Ai, que nome lindo, São Paulo. Só ouvi falar de São Paulo. Tinha muitos prédios, aquela coisa toda. Eu falei, gente, é a minha oportunidade. Eu nasci para ser uma estrela. Aí eu pedi para a mamãe, eu vou para São Paulo. Minha filha, pede para o seu pai. Aí, papai, eu vou para São Paulo. É a terra que eu nasci para viver lá. Eu nasci para ser uma estrela, isso aqui é muito pequeno para mim. Eu tenho que voar, papai. Aí eu vim para São Paulo. Cheguei em São Paulo, eu fiquei numa pensãozinha ali no centro de São Paulo, na Praça da Bandeira. Uma tristeza, me bateu uma tristeza tão grande, porque ali eu tive a certeza, a sensação que eu estava longe geograficamente dos meus pais. Sim. Porque até então eu estava em Belém, qualquer coisa eu corria lá para o interior. Eu fiquei numa tristeza e eu só chorava nessa pensão e eu
na pensão tinha um lençol, eu lembro. Eu mordia, passava o dia inteiro mordendo aquele lençol. Eu fiz uma peneira daquele lençol. Aí o dono da pensão chegou para mim e falou: tem algum bicho no seu quarto? Eu falei: acho que tem. Deve ter catita, deve ter barata. Porque falou: olha o lençol como tá. Era eu, de tristeza. Eu mordia aquele lençol, furava aquele lençol o dia inteiro, ficava naquela tristeza. Fiquei quase um ano. Nisso eu comecei a lembrar das palavras do papai. Minha filha, você tem que ser forte. Você é uma mulher altiva. Você ou dá desculpa na sua vida, ou você dá solução. A escolha é sua. Ou você dá desculpa ou solução. A escolha é sua. E eu chorando ali, me lembrando das palavras do papai, eu falei: eu tenho que tomar uma atitude. Eu não posso ficar aqui, isolada. Eu estava assim, me sentindo como se fosse uma lagarta. Ali, arrastada. Me arrastando, fui tomar um banho. Aí eu vi um anúncio no jornal de uma empresa que precisava de vendedora, uma empresa de convênio médico. Eu falei: eu vou lá. Eu nem sabia o que era convênio médico, sabia que era vendedora. Eu falei: eu vou lá. E era no edifício Itália. Eu coloquei tudo é instintivo, é incrível, é incrível. Da segurança e da autoestima. Como eu nasci maravilhosa, graças a Deus, então eu falei: eu tenho que ir lá maravilhosa, né, do jeito que eu sou. Então eu vou colocar uma saia longa, um salto, uma roupa, a apresentação. Já pensei na apresentação. Falei: a apresentação é tudo. Então a apresentação chega primeiro. Então eu vou lá. Cheguei lá na empresa, aí era o dono da empresa, o Dr. Edson de Godoy. Ele falou assim: tem uma vaga para ser recepcionista. Eu falei: não, doutor, eu quero fazer o meu salário. Eu quero ganhar comissão, eu quero fazer o meu salário, que eu quero ter um apartamento em Moema, eu quero fazer faculdade, eu quero ser a doutora do papai. E contei toda a minha história para ele, ele se comoveu. Ele falou: você está contratada, mas você tem experiência em vendas? Eu falei: tenho. Venda de peixe, mas sim. Autoconfiança é tudo. Autoconfiança é tudo. Tenho. Você já vendeu o quê? Eu falei: eu já vendi peixe. E quem vende peixe? Vende qualquer coisa. Ele falou: gostei de você. Fui contratada, eu entrei num salão que tinha mais de 150 senhores, todos de terno e gravata, e uma menina, eu tinha 17 anos, novinha, mas eu coloquei uma roupa para aparentar mais idade, e com essa aparência de mais idade, passar mais confiança. Isso que eu imaginava. Aí eu entrei do jeito que o papai falava: altiva, minha filha. Nada de olhar para baixo, ficar altivez. Entrei. Se eu encarasse, acho que eu tropeçava. Entrei altiva, sentei e comecei a aprender lá. Aí aprendi 2 palavras maravilhosas: cineangiocoronáriografia, otorrinolaringologia. Falei: nossa, que bonito, eu só sabia nome de peixe, filhote, piramutaba, camarão. Eu falei: que palavras bonitas. Aí lá no curso. Aí nisso, o doutor Edson me chamou: vem cá. Eu falei: meu Deus, será que vai me mandar embora? Eu fiz alguma coisa errada? Fiquei me questionando. Fui. Falei: pois não, olhando nos olhos. Ele falou: Naíli, tem uma cliente que ela quer uma vendedora mulher. Ela quer uma vendedora. Você está preparada para ir nela? Eu olhei bem, eu falei: estou. Fale com convicção. Né? Fale com convicção. Estou. Aí eu fui na cliente. Chegando na cliente, ela me olhou e ela começou a questionar sobre o convênio médico. Pode falar o nome da empresa? Pode. Era a Mil, né? né? A Mil, maravilhosa. Ela falou: fale-me da Mil. Mas eu nem fez aquele silêncio. Não dei nem tempo para isso. Imagina, peguei meu contrato, falei: para a senhora não ter dúvida, eu vou ler o contrato para a senhora. Então, vou começar as exclusões, o que a empresa não paga. Eu nem sabia o que era exclusão, só sabia que era o que a empresa não paga. Eu comecei a ler o que a empresa não pagava naquela época. Tinha várias exclusões. Agora eu vou ler para a senhora o que a empresa paga. Aí eu comecei a ler. E ela falou assim: é a primeira vendedora que fala a verdade. Até então, as vendedoras que eu chamo, elas enfeitam bastante a empresa e tudo, você não.
você falou a verdade. Eu falei, fechar com você. Eu falei, amada, E aí foi abrindo essa foi abrindo, sucessão exato. Aí de ela me outras indicou, vendas. eu fui a campeã de vendas da Amil e os meses, eu trabalhei na Amil 1 ano, 7 meses. O tempo que eu trabalhei lá, eu fui campeã de vendas na Amil e lá, quando você está no auge, você está linda, maravilhosa, poderosa, está me sentindo, né? Eu já era e estava mais ainda, mais maravilhosa do que já era. E aí aparece quem? Aparece um príncipe. Ai, vou até tomar água. Não, pode tomar uma água, porque fica parecendo, então ela já venceu todos os desafios e superou todas as coisas. Não, não, exatamente. É, conhece um príncipe Um encantado, príncipe um encantado, dos maravilhoso. clientes que você foi Um dos atender, clientes que eu fui e se atender, casa em São Paulo. maravilhoso, era jovem, bonito, riquíssimo, maravilhoso, e ficou interessado em mim. E eu não acreditava, eu falei, imagina, o que, que ele está vendo nessa caipira aqui? Eu fiquei um ano que eu fiquei me esquivando, até que a minha irmã falou assim, Naília, aceita o convite, aí fomos assistir o show da Simone. Aí ele super gentil com a irmã, com o cunhado, aquela coisa toda. Eu falei, meu Deus do céu, o homem é maravilhoso. Amada. Era maravilhoso, realmente, no início. Que a primeira coisa que ele falou para mim, saia do trabalho. Aí eu, Um apaixonada, caso clássico de você não precisa as trabalhar. mulheres, geralmente a gente acredita, né? Ai, te amo tanto, nenenzinha. Ai, você não precisa trabalhar. Eu falei, tá. Aí pedi demissão, saí da Amil. Aí fomos, casamos. E aí vieram os filhos. Aí o primeiro filho, quando eu estava grávida do primeiro filho, ele era maravilhoso. Fazia as comidinhas para mim, fazia marmitinha, era nenenzinha para cá, nenenzinha para lá. O bebê nasceu, meu Deus, começou. Aí ele começava as agressões verbais, falar para mim, tudo o que você quer cai do céu. Eu falava, cai do inferno. Porque eu ficava muito tempo sozinha, ele viajava, já me deixava sozinha, e eu morava numa casa muito grande, num sítio de um alqueire, era muito grande. Tinha tudo dentro daquele sítio, tinha campo de futebol, lago, piscina suspensa, aves raras da Patagônia. Era um clube aquela casa, mas eu não tinha a felicidade que eu tinha na minha casa, lá em Brasileiro. A minha casa era cobertura de palha, parede de barro, chão batido de barro, dormia numa rede furada, e eu era feliz, tomava banho no igarapé e era feliz. E eu estava numa mansão cinematográfica e o ser humano mais vazia, eu era infeliz, vivia triste, uma tristeza, uma dor nas costas que eu tinha, que era crônica. E eu vivia naquilo. Aí veio a outra filha, veio a minha filha, a Luana. E aí as agressões verbais. Aí começaram a se intensificar para as agressões físicas, bater no meu rosto, cuspir no meu rosto. Eu aguentava tudo aquilo, porque eu não via saída. Eu falei, como que eu vou me separar daqui? Se eu não tenho para onde ir, minha família mora toda em Belém, eu não vou falar para o papai e para a mamãe o que eu estou passando aqui. Eu tinha vergonha de falar. Que a gente tem vergonha de falar até para os amigos. Minhas amigas não sabiam o que passava lá dentro de casa. Eu tinha vergonha de falar que eu estava sofrendo violência doméstica, apanhando, xingando. E eu falava para ele, você é a doutora do papai. Ele falou, você? Imagina, você não passa de um pano de chão. Imagina, você vai ser a doutora do seu pai. E dava risada. Dava gargalhada. Você ficou quanto tempo nesse casamento? 7 anos. 7 anos e 2 filhos. Mas assim, tantas agressões que um dia eu criei coragem e eu fui na delegacia. Fui na delegacia, cheguei a separar, me separei, fui embora para Belém. Ele foi lá me buscar com muitas promessas. Inclusive, num dos almoços, uma vez ele estava almoçando lá com o papai, com a mamãe. Ele falou assim para o papai, senhor Abdala, o senhor tem ideia da casa que a sua filha mora em São Paulo? O senhor tem ideia como é a vida da sua filha em São Paulo, a mansão que ela mora em São Paulo? O papai falou assim para ele, o cidadão, só me interessa em saber se a minha filha é feliz. É isso que me interessa. Não interessa a mansão que ela mora, mas saber se ela é feliz.
Aí eu tive coragem naquela hora. Papai, ele me bate. Contei Contou pro papai. Aí o papai não deixou eu voltar e eu fiquei lá. Ele veio embora para São Paulo. Aí começou a me assediar novamente, me convidando para voltar. Voltei para São Paulo. Voltei. Eu voltei, nessas idas e vindas, acho que deve ter umas 3, 4 vezes que eu fui e voltei. Cada vez que eu voltava, Ivana, era pior. E eu falo, cada vez que volta, é sempre tem a promessa que vai melhorar. Mentira, não melhora, piora. E eu, nessa última vez que eu me separei, eu fugi mesmo, literalmente, fugi, fui dormir no chão da casa de uma amiga. Senão hoje eu estaria fazendo parte de uma estatística. Meus filhos certamente estariam órfãos. Mas você não só fugiu das estatísticas, criou coragem para se separar e começou uma outra história de novo. Exato. Porque essa advogada que está sentada aqui comigo não existia nessa época Não ainda, existia. gente. E aí, como foi isso Não de existia. você se separar, ficar sem esse marido príncipe, que na verdade nem te pagou pensão quando vocês se separaram, e você ficar de novo, com a mão na frente e outra atrás, Exato. com 2 filhos, e começar tudo de novo. Primeiro, ganhei uma pensão milionária, mas graças a Deus, hoje eu dou graças a Deus que ele nunca pagou um centavo dessa pensão, porque eu tinha 2 opções. Sentava, chorava, ficava atrás dessa pensão brigando, ou eu ia à luta. E eu resolvi ir à luta, comecei a vender convênio médico novamente. Aí eu pensava, na época, eu resisti em voltar a ser vendedora. Eu falei que eu me sentia, eu falei, é uma humilhação eu voltar ao ponto que eu parti. Eu pensava, não, eu estou dando 10 passos para trás para avançar 1000 para frente. Fui vender convênio, fui vender queijo, e aluguei uma kitnet, saí da casa da minha amiga. Eu falei, agora eu tenho que estudar. Eu tenho que ser a doutora do papai. E eu fui estudar. E quando eu fui estudar, como é que eu fui fazer uma faculdade, que eu fiz uma faculdade particular? Eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Eu não tinha crédito, porque o falecido, ele está vivo, mas eu chamava de falecido. Hoje eu chamo de abençoado. O falecido, na época, ele fez várias notas promissórias para negativar meu nome. Aí eu cheguei na faculdade e eu contei a verdade. Eu falei, olha, eu não tenho cheque, não tenho dinheiro, eu tenho cheque sem fundo. Eu vou dar aqui na faculdade e depois, quando eu me formar, eu pago. Então eu ficava trocando os cheques e voltava. Eu trocava até eu me formar. E me formei. Me formei nesse intervalo aí da minha formatura, da formação do curso, os meus filhos ficaram numa creche da prefeitura. Eles saíram de uma escola uma escola renomada em São Paulo, eu não tinha como manter mais aquele pagamento, eu coloquei numa creche da prefeitura para eu poder estudar e vender o queijo, vendia convênio. E lá na escola, a diretora falou para mim assim um dia, mãezinha, tira seus filhos daqui. Isso aqui não é ambiente para eles. Aí eu vi as carteiras todas pichadas, as paredes sujas. Assim como a gente se acostuma com o que é bom, a gente começa a se acostumar com o que não é tão bom também. E aí eu olhei para os lados, eu falei, realmente, não é isso que eu quero para os meus filhos. Aí fui para uma praça, Ivana, chorar. Sentei, chorei. Aí fiquei questionando Deus. Falei, meu Deus, como é que pode uma mãe sofrer tanto com 2 crianças? Mãe não é para sofrer. Né? Eu coloquei meus filhos, eu fiz como a galinha põe a sua cria sob suas asas. Coloquei meus filhos sob minhas asas. Porque o abençoado, na época, ele fez uma proposta para mim, para que eu desse a guarda das crianças para ele em troca de pensão, de carro, de casa e tudo. E eu falei que meus filhos não estavam à venda. E eu fui, aluguei o kitnet. Estou nessa praça chorando, desesperadamente. Nisso, um orelhão começa a tocar. E eu falo, quando você está no fundo do poço, quando você está desanimada, quando você está sem força para absolutamente nada, que você acha que você está perdida, que está no fundo do poço, sem força de se levantar, de se reerguer, mas que vem uma mão e te puxa. E isso aconteceu comigo. Eu falo que aquele orelhão
Eu falo nas minhas palestras, Ivana, aquele orelhão foi Deus me telefonando. Deus me telefonou. Quando eu atendi aquele orelhão de uma moça que ligou lá na praça, eu estava lá, que eu vi o número do orelhão, eu falei, já sei o que eu vou fazer. Eu já estava formada, já era advogada, mas eu não tinha escritório, não tinha como trabalhar, e as crianças pequenas, não tinha com quem deixar, morava afastada. Eu mandei fazer um cartão de visita, doutora Anaíle, uma média de advocacia, coloquei o telefone do orelhão. Fiz uns cartões de visita e comecei a divulgar que eu era advogada. Passou 2 dias, eu fui lá para a praça, toda vestida de advogada. Eu acreditei no que eu estava fazendo, você tem que acreditar. Eu acreditei. Fui lá para a praça. Fiquei lá esperando, em pé, no meio do capim, aquele orelhão. O telefone tocou. Eu atendi. Mamed Advocacia, Nicole, bom dia. Ah, bom dia. Queria falar com a doutora Anaíle. Ah, pois não. A doutora agora está atendendo 2 clientes na sala dela e tem mais 5 clientes na recepção. Mas a doutora dá um atendimento personalizado. Ela vai na sua residência no final da tarde e ela... A senhora não prefere? Ela atende a senhora, conversa com a senhora, com a sua família, com o seu esposo. Aí a cliente fala, eu prefiro. Eu tinha que convencer a cliente. Você fazia a visita. Aí eu fazia a visita, porque ela não podia saber que era Uma praça. uma praça. Você atendia na praça. Atendia na praça. Que credibilidade, eu ia passar uma advogada atendendo na praça. Eu já tinha a secretária, né, que era eu própria, que era a Nicole. E sempre estava lotado o escritório na mente. Qualquer pessoa que ligasse estava lotado. Era a mesma conversa. E eu fiquei na praça 2 meses e meio, e aí eu comecei a lotar a minha agenda. E eu lotei tanto que tinha um senhor na praça, que ele estava sempre lá, no jornal, estava com um short, com o seu Severino. Aí um dia eu virei para ele e disse, Severino, eu tenho um trabalho para o senhor. Falei, doutora, a senhora... Atende o telefone. É que o telefone, porque eu tinha que justificar para ele, que estava sempre lá, que o telefone da minha casa estava quebrado e do meu escritório também. Por isso que você estava lá. Por isso que eu estava na praça. Eu falei, seu Severino, eu queria que o senhor atendesse o telefone para mim, que até consertaram os meus telefones do meu escritório e da minha casa. Ah, sim, doutor, o que eu tenho que falar? O senhor só atende o telefone, Mamed Advocacia. Severino, bom dia. Bom dia. Aí eu só anoto o nome do cliente que eu faço o restante, né? Que era muita coisa para ele. Aí ele virou meu secretário, lotou minha agenda, e depois de 2 meses e meio, 3, eu fui alugar uma salinha pequenininha. E Bem começou pequenininha. essa história. Começou a minha Que história, hoje é outra. um escritório É. super respeitado, né? Uma especialista em direito previdenciário, como você previdenciário. que é referência aí no país, que tem construído uma carreira maravilhosa. Mas tudo começou porque você decidiu atender no orelhão de uma atender praça. no orelhão, porque eu poderia pensar, eu não tenho dinheiro para montar escritório, eu não tenho dinheiro para pôr gasolina no carro, não tenho isso, não tenho aquilo. Venha, coisa vem, você tem que buscar, sabe? Você não tem que ficar preso ao que não tem. Você tem que começar a Ou você dá pensar. desculpa, É. ou você encontra uma solução. Exato, ou dá desculpa ou solução. Papai falava isso, então eu encontrei a solução. Eu falei, é na praça. Agora, se você tem um sonho, não conte. Porque se você conta, imagina se eu contasse para alguém, olha, eu vou montar um escritório na praça. Todo mundo fala, você é louca. Imagina, não vai ninguém falar com você. Imagina, tem tantos escritórios aí de advocacia e na praça você vai atender quem? Como que você vai fazer? Mas Deus te capacita, Ele te... Você se inspira, você se capacita, você começa a viver algo assim que você imagina assim, como é que pode? Se você acreditar que é possível. Exato. Né? Eu estive em Dubai agora, Isso, no eu lançamento. ia falar disso. Essa menina que saiu lá de Brasileiro, que ela já contou pra gente como é que era a realidade em Brasileiro, ela acabou de chegar há poucas semanas, ela voltou de Dubai, onde ela foi lançar esse livro. Terceiro livro. É o terceiro livro, a terceira coletânea que ela coordena, O Lugar de Mulher é no Topo do Mundo. E ela foi com um grupo de brasileiras para lançar o livro lá. Então, essa menina chegou muito mais longe do que você podia imaginar. E eu queria que você falasse um pouco, a gente está caminhando aí já para o fim do nosso papo, que você falasse disso, assim, dessa preocupação que você tem hoje. O voluntariado é
um trabalho super importante, você está aí Sim. à frente, é uma das lideranças dentro do Rotary, e você tem essa grande preocupação de puxar outras mulheres. Você queria que você falasse disso, assim, como você tem usado a sua história para puxar outras mulheres para um lugar melhor também. Tudo começou com o Ricardo Ventura, quando eu fui fazer um curso com ele. E a minha filha foi fazer um curso com ele e eu não estava participando do curso. E no final todo mundo tinha que apresentar uma palestra. E eu estava fora do curso. Aí ele cismou comigo. Aí ele falou, vem, você vem cá, faz uma palestra para a gente também. Eu falei, eu não participo do curso, não estou preparado, não tenho a menor pretensão de ser palestrante. Aí eu falei assim, vou contar então. Ele insistiu, comecei a contar a minha história. Nasci lá em Belém, aquela coisa toda. Ele falou, olha, essa história dá um livro. E você é a primeira vez que eu convido alguém daqui desse palco para se apresentar comigo no NMB. Sem ser palestrante, nada, eu fui contar a minha história no NMB para 700 pessoas. Eu nunca tinha me apresentado. E eu morri de medo. Imagina, palestrar para 700 pessoas. Aí eu vi o impacto que foi essa história, principalmente da violência, de como eu saí, como é que eu mudei minha vida e tudo. E por isso que eu falo, eu descortinei a minha vida, eu abri minha vida neste livro, que é Dos Pés Sujos de Barro aos Sapatos de Solados Vermelhos, pela Literary, quando eu contei a minha história e se tornou best-seller. Tanto é que este livro, a renda dele é 100% doada. É doada para o Rotary, é doada para Criança para o Bem, da professora Lucilena Galvão, e do Jardim das Borboletas, que é crianças que têm feridas no corpo inteiro, uma doença chamada epidermólise bulhosa. Porque como eu tive ferida nas minhas mãos, elas sararam quando eu tinha 30 anos. Essas crianças, elas vivem a vida inteira com essas feridas no corpo. E aí eu resolvi contar a minha história. E este primeiro livro foi lançado em Dubai também. Ai, você está Né? percorrendo o mundo. Foi com seus percorrendo o mundo. livros. Então, é o que o Sheik fala. O impossível é possível. Então, e tem tudo a ver. Eu falo o seguinte, eu era totalmente improvável. Eu tinha absolutamente tudo Você para dar começou errado. a falar e a palavra que me apareceu na cabeça foi isso, assim, você era totalmente improvável. Improvável. Eu tinha absolutamente tudo para dar errado. E eu quero falar para as meninas, para as mulheres principalmente, depois que eu estava com uma advogada de sucesso, quem aparece no meu escritório? Ah, o abençoado! O abençoado apareceu lá pedindo ajuda. Aí eu lembrei o abençoado, que um dia eu fui na empresa dele, pedi para ele mandar comida para as crianças. Ele falou para mim, te vira, você não quis separar? Te vira. Eu falei, eu vou me virar. E um dia você vai me procurar e eu vou te ajudar. Ele falou, sai daqui, sua pobretona. E ele veio procurar a pobretona. E quando ele veio procurar a pobretona, eu virei para ele. Ele falou assim, eu vim procurar você, que você é uma ótima advogada. Eu falei, a melhor. Que ele tinha visto uma matéria minha no jornal, que ele viu pelos jornais, que eu era advogada. Que até então não tive mais contato com ele. Eu falei, sim, eu falei que eu ia te ajudar. Eu não só ajudei no processo que ele precisava, depois ele falou para mim, eu preciso de um emprego. Ele foi meu secretário por 1 ano. O que mostra que a vida, a gente nunca sabe o que vem no dia seguinte. A minha né? filha fala, a vida não gira, mãe, ela rodopia. Rodolfia. Tanto é que este livro ele virou uma peça de teatro. Ai, que bacana. Teve a peça de teatro, foi apresentado com os personagens todos, um pessoal lá do Curat, e foi muito bacana. E foi um sucesso. Foi E agora, virando e outros. tem este outro livro aqui, que eu falo, sempre eu falava, que lugar de mulher no topo do mundo. E quando você vai para o topo, leva as mulheres com você também, dá a mão para outras mulheres, arruma a coroa da colega, da arruma amiga. a coroa da outra é Arruma a maravilhoso. coroa da outra. Tá caindo, arruma. Tá aparecendo a alça do sutiã, arruma. Somos amigas, somos leais, temos que ser leal uma com as outras, ajudar umas às outras. Naíli, olhando para essa sua história, cheia de lances tão improváveis, de tudo que poderia dar muito errado e que você conseguiu reverter e usou isso para fazer dar muito certo, se tivesse que dar um único conselho para as ouvintes da Nova Brasil FM, qual seria? Olha,
Não deixe ninguém apagar seus sonhos. Não deixe ninguém silenciar sua voz. Isso aqui. Não deixe ninguém. E não deixe ninguém tirar sua alegria. E mantenha-se altiva, linda, maravilhosa. E olhe-se no espelho. Sou maravilhosa. Quando o abençoado me batia, me xingava, cuspia no meu rosto, eu ia para um espelho no meu quarto. Eu falava, sou maravilhosa. Eu não sou isso que ele fala. Eu não sou isso que ele fala. Eu vou mudar a minha história, eu vou mudar a minha vida. Eu acreditava que eu tinha uma força dentro de mim. Aquela menina que saiu daquela aldeia com 9 anos de idade, aquela força estava dentro de mim. Eu falei, eu tenho que pegar aquela menina e me dar força para eu sair daqui dessa gaiola de ouro. Aquela menina me deu força para sair. Você, que tem uma menina dentro de você, que tem aquele sonho, pensa nos sonhos daquela menina. Resgata aquele sonho, resgata aquela força que você tem. Eu resgatei. Se eu conseguir, qualquer uma consegue, pode ter certeza. Quando eu separei esse homem que era muito rico, ele fez tudo para atrapalhar meus caminhos. Era detetive atrás de mim, pegava meu filho, não devolvia, eu tinha que ir atrás. Ele viajava para a Disney, voltava, não devolvia a criança. Eu tinha que subir na árvore, ficar em cima da árvore, olhando pelo sítio. Então, eram milhões de histórias, tudo para dar errado, sabe? Sujou meu nome para que eu não tivesse crédito, para que eu não tivesse condições, para que eu voltasse para ele. Mas quando você é forte, quando você acredita em você, você consegue vencer. Acredite em você. Nenhum lugar é pior que aquela violência que você está vivendo. Nenhum lugar é pior do que o lugar onde você não consegue se sentir Exato. feliz, né? Exato. E você falou muito o tempo todo sobre alegria, sobre essa importância da altivez. E a música que você escolheu A uma música! A Queria que você música! contasse aí, para fechar, por que você escolheu no meio do Pitiu. Uma parte a gente já entendeu o que o Pitiu tem a ver com a sua vida, mas o que essa música significa para você? Primeiro, a Dona Onete, ela começou a cantar com mais de 60 anos. Era O que já é maravilhoso. maravilhosa, maravilhosa. Ela, imagina, ela representa o Pará, essa música pulsante, que pulsa, né, de alegria, que é quando eu abro minhas palestras, eu faço questão de falar. A minha fala de abertura é: eu tenho orgulho das minhas raízes, eu tenho orgulho de onde eu vim. Então, eu entro na minha palestra dançando essa música, dançando carimbó com uma saia rodada, dançando carimbó. Quando eu chego no palco, tiro aquela saia, eu me apresento, que é a mulher urbana que eu me tornei, né? Mas aquela menina, aquela dança da saia, que são as águas, aquele movimento das águas da Amazônia, que sobe no palco. Tanto é que eu entro descalço, depois eu subo no palco no solado vermelho, que é a mulher urbana. E é a força feminina, é a nossa força que a gente tem. Então ali, e o orgulho que a gente deve ter das nossas raízes, de onde nós viemos. Eu faço questão de exaltar o meu estado, a Amazônia, a cantora, a Dona Onete, que é maravilhosa, poderosa, e essa alegria. E não perca nunca essa alegria de viver. Eu sou feliz, eu sou alegre. Tanto é que o abençoado falava: você está rindo, hein? Você está feliz? Eu falei: eu sou feliz. Então, por isso, vamos ouvir mais um trechinho desse carimbó maravilhoso da Dona Onete. Alô, pessoal da pedra, alô, os barqueiros, todas Tá as rodando pessoas que giro. trabalham com esse peixe maravilhoso do meu Pará, que tem esse nome tão bonito, dessa pedra do ver o peso, pitiu dos nossos peixes da água doce. No meio do Pitiu. Ai, linda. Gente, olha, com Ai, direito maravilhosa. à aula de dança, a gente termina mais esse episódio. E que fique esse recado, assim, que você nunca deixe de honrar as suas raízes, por mais difíceis que tenham sido as origens de onde você veio. Esse é o seu alicerce para construir coisas muito melhores.
Muito obrigada, Naile, por obrigada. usar a sua história para inspirar tantas pessoas e provocar tanta revolução, tanta transformação na vida das pessoas. Linda, obrigada. Uma Obrigadíssima. honra. Você é maravilhosa. Linda. Gente, até a próxima. Oferecimento Eduz, a plataforma para quem quer vender e ensinar online.